Estava lendo um texto hoje em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17, e o texto diz o seguinte: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa amar o mundo? Amar o mundo é você viver uma vida em prol da satisfação da sua carne. É quando em ansiedade, preocupações, você vive em torno de fazer a sua vontade, de cumprir com os desejos e os prazeres da sua carne. Amar o mundo é quando você põe em primeiro lugar a sua vida, os seus negócios, e não a vontade de Deus e não a presença de Deus. Muitas pessoas vivem preocupadas, ansiosas, em busca de viver uma vida em satisfação dos seus próprios desejos. Pessoas que vivem na prática de festas mundanas, o uso de bebidas alcoólicas, drogas. Amar o mundo é quando você vive apenas para si, quando você não vive para Deus. E o texto, mais à frente, diz o seguinte: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ama a Deus, permanece para sempre. Você vê que ele diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida nos afasta da presença de Deus e nos leva a viver uma vida isolada e limitada, ou seja, sem vida eterna. Quando você vive em satisfação dos desejos, dos prazeres da sua carne, você fica desligado das coisas espirituais, sendo assim, você fica focado apenas nas coisas dessa vida. Porém, quando você morrer ou quando Cristo vier, se você estiver em vida, você não poderá subir, você não poderá ser arrebatado, porque você ama mais o mundo do que a Deus. Você tem mais prazer nas coisas desta vida do que nas coisas de Deus. Você prefere estar numa festa do que no culto. Você prefere estar entre os amigos e colegas do que estar entre os irmãos. Você está trocando as coisas espirituais pelas coisas carnais e humanas. A concupiscência dos olhos é algo muito perigoso, porque a Bíblia diz, como o próprio Jesus falou, que quando você olha para uma mulher e em seu coração deseja, você já comete adultério. Isso é a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos também está voltado para a inveja. Quando você vê o seu próximo prosperando, o seu vizinho prosperando, e você tem inveja da situação em que ele está vivendo. A concupiscência dos olhos é quando você olha para as coisas do seu próximo com um mau olho, quando você se entrega à avareza e àquilo que é material. A concupiscência dos olhos é algo muito perigoso e que tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. A soberba da vida é quando você vive em prol das coisas desta vida. Trabalho, trabalho e trabalho. É quando você se esquece das coisas espirituais, dos mandamentos de Deus, e quer viver uma vida em satisfação dos seus desejos. Você vive para si, você não vive para Deus. A concupiscência da carne, muitas vezes, está voltado mais à prática e o desejo intenso de querer viver para os prazeres, viver para si. É quando você se deixa ser guiado pelo seu coração, pela sua mente, pelo seu paladar. É quando você vive uma vida irrefreável em satisfazer os seus próprios desejos. A Bíblia diz que tudo nessa vida passa. A vaidade passa, o dinheiro passa, os colegas passam, as festas passam, os vícios passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que busca a Deus em primeiro lugar, como está escrito, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. As coisas que são do alto, não as que são da terra, para que assim nós possamos ter comunhão com Deus e estar preparados para a sua vinda e assim podermos nós morarmos e habitarmos eternamente com o nosso Senhor. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que recompensa, ou que preço dará ao homem a sua alma? Por isso devemos buscar a Deus enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto.